Atualmente, em nosso dia a dia, ter conhecimento sobre a língua portuguesa é fundamental para realizar tarefas corriqueiras, como ler e escrever, e também para fazer outras mais complexas, como obter destaque e diferenciação no meio profissional. Isso tudo porque nossa transmissão de ideias melhora com o conhecimento da língua, assim como a comunicação. No ambiente de trabalho, o conhecimento em língua portuguesa também é fundamental. Os que conseguem dominar bem o português estão aptos a elaborar melhor os seus currículos, fazer boas apresentações pessoais, ter um bom desempenho na comunicação e interpretação de ideias. De gramática e orações à linguística e variações regionais, essa matéria merece toda a sua atenção se você quiser mandar bem. Por isso, ao estudar para a prova de linguagens, é muito importante dedicar tempo para aprender mais sobre ortografia e gramática, por exemplo. Também é importante que você treine a interpretação de texto, afinal é necessário saber interpretar bem as questões, assim você terá mais facilidade até mesmo para resolver questões de outras disciplinas, como os problemas de matemática. Interpretação de texto. Uma boa maneira de estudar a interpretação de texto é lendo notícias, matérias de jornais, entre outros conteúdos, e, depois, tentar escrever o que entendeu com as suas próprias palavras. Gêneros textuais. Resumidamente, podemos dizer que os gêneros textuais são agrupamentos de texto, conforme as suas características de estrutura e função. Para saber diferenciá-los, é importante ler conteúdo de diferentes tópicos, como jornais, romances, biografias e enciclopédias. Intertextualidade. A intertextualidade acontece quando uma música cita uma poesia ou quando um texto remete a uma obra anterior. Na contemporaneidade, é interessante destacar que a intertextualidade também pode ocorrer quando um texto é incorporado em outro texto, o que é chamado de hipertexto. Metalinguagem. Entender o que é metalinguagem e reconhecer exemplos desse fenômeno linguístico também é importante. Resumidamente, a metalinguagem pode ser definida como o momento em que a linguagem se refere a ela mesma. Uma selfie na frente do espelho, por exemplo, é uma metalinguagem, tendo em vista que é uma foto feita pelo próprio fotógrafo. Movimentos literários. É essencial conhecer os movimentos literários, como romantismo, barroco e modernismo. Os movimentos literários, cabe lembrar, representam as obras de determinado período da história, reunindo produções com estilos e características similares. Melhores formas para estudar. 1. Divida a matéria em tópicos. A primeira dica de como estudar português segue o lema ir por partes. Ele se aplica muito bem, pois ao dividir todo o conteúdo que é extenso, é possível criar um planejamento de estudo. Dessa maneira, você consegue estudar de forma lógica e organizada. 2. Faça mapas mentais. Elaborar mapas mentais com as principais palavras e informações sobre cada tema também é uma ótima opção para os estudantes que preferem estudar por recursos mais visuais. Além disso, você pode acrescentar cores, formas geométricas e balões. 3. Faça resumos. Dando sequência à dica de como estudar português por mapas mentais, outra forma que funciona é elaborando resumos. Esse é um método bem antigo, mas ajuda muito os estudantes. Assim, você pode elaborar seus resumos por tópicos, seguido de seus exemplos. Isso ajuda a fixar melhor os conteúdos. Melhores formas para estudar. 1. Divida a matéria em tópicos. A primeira dica de como estudar português segue o lema ir por partes. Ele se aplica muito bem, pois ao dividir todo o conteúdo que é extenso, é possível criar um planejamento de estudo. Dessa maneira, você consegue estudar de forma lógica e organizada. 2. Faça mapas mentais. Elaborar mapas mentais com as principais palavras e informações sobre cada tema também é uma ótima opção para os estudantes que preferem estudar por recursos mais visuais. Além disso, você pode acrescentar cores, formas geométricas e balões. 3. Faça resumos. Dando sequência à dica de como estudar português por mapas mentais, outra forma que funciona é elaborando resumos. Esse é um método bem antigo, mas ajuda muito os estudantes. Assim, você pode elaborar seus resumos por tópicos seguido de seus exemplos. Isso ajuda a fixar melhor os conteúdos estudados. 4. Veja vídeos sobre os conteúdos que você ainda não domina. Para que a parte teórica do português não fique cansativa estudando somente pelos livros e cadernos de estudo, você também pode procurar os assuntos específicos com vídeos disponibilizados na internet. As videoaulas encontradas em vários canais no YouTube são uma ótima ferramenta para isso, pois são aulas mais dinâmicas e resumidas. 5. Faça muitos exercícios. Essa dica de como estudar português nada mais é colocar a teoria estudada em prática. Já está comprovado que por pessoas que conseguem excelentes notas que fazer exercícios é uma ótima forma de testar seu conhecimento e fixar os conteúdos fixos. Se você não consegue encontrar exercícios sobre o tema que procura, uma sugestão é procurar nas provas do vestibulares dos anos anteriores. 6. Use aplicativos. Outra forma de exercitar sua aprendizagem estando em casa, 6. Use aplicativos.
Outra forma de exercitar sua... 6. Use aplicativos. Outra forma de exercitar a sua aprendizagem. 6. Use aplicativos. Outra forma de exercitar sua aprendizagem, estando em casa ou em qualquer outro lugar, é utilizando aplicativos educativos que ajudam a aprimorar os seus conhecimentos em português. Por eles, você pode solucionar suas principais dúvidas sobre gramática e demais conteúdos, por meio de testes e jogos, deixando seu momento de estudos mais divertido e prazeroso. 7. Tenha um dicionário. O dicionário é uma ferramenta essencial para consultar aquelas palavras que não conhecemos seu significado. Além disso, ele também apresenta sinônimos, orientações para a separação de sílabas, abreviações, classes gramaticais e os diferentes sentidos que um mesmo verbete pode apresentar, a depender do contexto. Você pode criar o hábito de consultá-lo com frequência. Isso vai aumentar o seu vocabulário, contribuindo com as suas habilidades de interpretação e de escrita. 8. Crie o hábito de ler sobre tudo. Todo estudante já deve saber que a prática da leitura faz toda a diferença. Seus benefícios resultam não só na vida acadêmica, mas também no pessoal e profissional, pois se trata de um exercício que ajuda a ampliar o vocabulário, o repertório sociocultural e a desenvolver habilidades de escrita e interpretação de texto. 9. Faça simulados. A nossa última dica de como estudar português é utilizar as plataformas de simulados virtuais. Afinal, a tecnologia está aí para nos ajudar, não é mesmo? Onde estudar português? Uma lista de aplicativos que pode ajudar no desenvolvimento de português é Vocabulário Ortográfico de Língua Portuguesa, VOLP na sigla, Quiz de Português, Dicionário Sinônimos Offline, Gramática de Bolso, Verbos Portugueses, Acentuando e Entendendo Português. Me chamo Manuel Vieira e vou apresentar o idioma inglês do trabalho de linguagem e códigos junto ao meu grupo. Para começarmos, eu preciso informar 3 coisinhas. São elas: você não precisa ter conhecimento sobre o inglês, você vai adquirir com o tempo. Ou seja, se você está preocupado, achando que o inglês é difícil, ou que você não vai conseguir arranjar tempo, ou se dedicar o suficiente, não tenha medo. O inglês não é uma matéria difícil, porém, se você se dedicar e ter foco, você vai sim conseguir entender e compreender o inglês. A segunda coisa que eu tenho para informar é que a prova do Enem, ou se você for prestar vestibulares, você tem que ter conhecimento prévio do inglês, porque você não vai conseguir fazer o segundo dia do Enem e muito menos conseguir alcançar uma boa nota nos vestibulares. Então, se você deseja prestar o Enem ou fazer os vestibulares, você precisa sim do conhecimento, além de almejar um bom emprego que solicite o idioma secundário, o inglês, tá ok? A terceira e última coisa que eu posso informar que vai sim te ajudar bastante é o modo de pesquisa para você conseguir estudar o inglês, onde você consegue buscar em sites, aplicativos, revistas ou jornais, além dos livros, que são os principais meios de estudos. Para conseguir isso, eu recomendei 3 aplicativos. 1 é site e 2 aplicativos. 1. English Central, que ensina a partir de vídeos e formas de pronunciar das palavras dentro do idioma. Duolingo, muitos já conhecem, que ensina a partir de uma forma interativa e prática o idioma. Ou seja, se você quer aprender de forma menos chata ou menos formal, o Duolingo é uma forma muito excelente para você que deseja esse método. A última forma que eu acho mais interessante, além de ser a melhor, é o Cambly, que envia professores nativos do idioma para te explicar em tempo real via web, um modo que você vai aprender com total excelência o inglês. Então, se você deseja aprender, procure o Cambly.